irmãos aqui presentes nessa Assembleia Eucarística, e nós acolhemos também aqueles que nos estão a acompanhar através da Rádio de Maria, aqueles que nos acompanham através da nossa página na rede social, as nossas páginas, Facebook, Instagram. Queria, então, antes de mais, acolher e saudar o nosso querido Diácono Patrick, juntamente com todos os seus familiares, o pai e a mãe, aqui presentes, os irmãos, e desde já manifestar a nossa gratidão por esta bênção que vai acontecer na vossa família, por este dom que concedeis também da Igreja. Queridos senhores padres aqui presentes, todos os que tiveram mais responsabilidade na sua caminhada, inclusive temos aqui um dos senhores padres do Brasil, o padre Bosco, que foi reitor do seminário diocesano de Recife, Olinda Recife, mas todos os sacerdotes cristãos, diocesanos, religiosos, os diáconos, o Sr. Presidente da Câmara, que também nos honra com a sua presença aqui no meio de nós, este reconhecimento desta ilha, juntamente com a sua esposa, demais autoridades e convidados nossos que aqui estejam, queridas irmãs religiosas e irmãos religiosos, consagrados, consagradas, de vida missionária, todos vós que aqui viestes para celebrar connosco. Permitam-me que também saúde os jovens que estão aqui em bom número, tiveram estes dias reunidos em formação, vindos de todas as ilhas da nossa diocese, que bom. Os jovens, os adolescentes, os que fazem a sua caminhada vocacional, no seminário, no pré-seminário. Hoje é um dia de muita alegria para a nossa Igreja Diocesana, como todos nós nos apercebemos. É um dia em que a esperança tem um nome, tem um rosto. Deus visita novamente a nossa Igreja e mostra mais uma vez que Ele é fiel às promessas que Ele faz ao seu povo. Cada ordenação sacerdotal é um dom de Deus, é uma iniciativa, é um milagre discreto da graça. Quando a Igreja ordena um sacerdote, como está agora a acontecer, nós não estamos a celebrar uma conquista humana, aquilo que o homem alcançou. Nós estamos a celebrar, sobretudo, aquilo que Deus continua a realizar na nossa história. O Senhor continua a passar pelas estradas da nossa existência, do nosso mundo, continua a chamar homens concretos e com a sua história, com as suas qualidades, mas também com as suas fragilidades, para lhes confiar um tesouro, aquilo que nós temos de mais precioso, o serviço da palavra, o serviço da Eucaristia, o cuidado do povo de Deus. Nós estamos aqui hoje a olhar para um jovem que se apresenta para receber a ordenação sacerdotal, mas Deus contempla um coração que Ele chamou desde sempre. Ainda antes de ontem, na vigília de oração, nós líamos uma passagem do profeta Isaías, uma passagem belíssima, que diz assim: antes de te formar no seio materno, já eu te conhecias. Jeremias 1. Portanto, nós vemos a fragilidade humana. Deus vê um coração que está disponível. Deus vê a força da sua graça. Num tempo onde nós sabemos que, infelizmente, nós ouvimos que é tanta crise, tanta complicação no mundo, Deus continua a falar, Deus continua a fazer história, a fazer futuro connosco. Num tempo em que tantas coisas nos faltam, Deus mostra aquilo que continua a ser uma oferenda. O Senhor nunca abandona a sua Igreja, nunca deixa de chamar, nunca deixa de confiar. Hoje é mais uma prova disso. As leituras que nós acabamos de ouvir, ser proclamadas, fazem-nos compreender melhor esta lógica de Deus, que é diferente da nossa lógica. A primeira leitura, tirada do livro Sapiencial, livro da Sabedoria, apresenta-nos um Deus que manifesta o seu poder de uma forma surpreendente. Dizia-nos, o vosso poder é princípio de justiça.
Julgais com bondade, governais-nos com muita inteligência. Pois é, o verdadeiro poder de Deus não consiste em esmagar, mas em salvar. Não consiste em impor-se, mas em dar tempo. Não consiste em condenar o pecador, mas em abrir-lhe um caminho de conversão. Assim, também o sacerdote nunca representa um Deus severo ou distante. Antes, pelo contrário, o sacerdote representa aquele que faz nascer o sol sobre bons e maus, aquele que conhece cada pessoa pelo seu nome, aquele que nunca se cansa de perdoar. Quando um sacerdote, quando um padre acolhe, consola, quando escuta, quando levanta alguém que caiu, ele torna bem visível esta forma de Deus amar. O padre recebe uma verdadeira autoridade espiritual, que nunca é domínio, nem é dureza, nem afirmação de si mesmo. É a autoridade do bom pastor. Uma autoridade que cura, que escuta, que aproxima, que reconcilia, que sabe esperar. Ele é chamado a tornar visível o rosto da ternura de Deus, Deus Pai. A bondade, querido Patrick, a bondade, a ternura não é fraqueza, é uma manifestação da força de Deus. O salmo que nós ouvimos aqui a ser cantado repetia várias vezes: Senhor, sois um Deus clemente, sois um Deus compassivo. Que belo programa para a vida sacerdotal. Oxalá aqueles que encontrarem o sacerdote pela frente possam reconhecer nele um reflexo daquilo que a Escritura diz de Deus: paciente, misericordioso, disponível, próximo, acolhedor, afável. Na segunda leitura, São Paulo acrescenta uma outra grande verdade: o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Querido Patrick, nunca procures ser um sacerdote perfeito, mas um sacerdote procura ser transparente, que através da tua vida as pessoas possam ver Cristo. Não escondas a tua pobreza e a tua fragilidade, todos nós comungamos, mas entregas ao Senhor, porque Deus não escolheu os fortes, mas Deus fortalece aqueles que Ele escolhe. Talvez uma das tentações dos primeiros anos do nosso ministério seja este: pensar que tudo depende das nossas capacidades, da nossa capacidade de organizar, das nossas táticas, dos nossos projetos, das nossas iniciativas, né, do nosso sucesso no pastorado. Mas não. Tudo isso tem lugar, sem dúvida. Mas a fecundidade de um sacerdote nasce daquilo que ele faz, não daquilo que ele faz por si mesmo, mas daquilo que Deus realiza através dele. Quando ele se deixa conduzir por este Espírito Santo que nos fala São Paulo. Por isso, o protagonista da missão não é o sacerdote, é o Espírito Santo. Um sacerdote que se põe de joelhos diante do Senhor será sempre um sacerdote fecundo, um sacerdote cheio do Espírito do Senhor. O Evangelho que nós escutamos oferece-nos 3 imagens bonitas, extraordinárias. Nosso Senhor gostava muito de usar estas imagens do campo, das realidades do dia-a-dia, para falar de coisas profundas. Então, fala-nos do trigo e do joio, fala-nos do grão de mostarda e fala-nos também do fermento da massa. A parábola do trigo e do joio fala diretamente da nossa realidade. O campo onde Deus semeia, este campo somos nós, é a igreja, é o nosso presbitério. Esse campo não é perfeito. Mesmo numa diocese como a nossa, pequena, onde praticamente nós nos conhecemos muito bem uns aos outros, desejamos servir o Senhor, existem diferenças de temperamento, existem modos diversos de trabalhar, por vezes há incompreensões, há feridas que não são saradas, há limitações, há fragilidades humanas,
Assim foi com os apóstolos também. Por isso continua a ser assim connosco. E hoje, Jesus não manda arrancar imediatamente o joio. Essa era a tentação que os trabalhadores tinham. Senhor, queres que a gente arranque o joio? Não, pode acontecer que se tire também o trigo, são muito parecidos. Deus conhece o coração do homem. Ele conhece o barro de que nós somos feitos. Ele sabe que muitas vezes a ânsia de defender a verdade acaba por ferir a caridade do irmão. E o demónio sabe muito bem aproveitar-se dessas ocasiões, dessas divisões, para enfraquecer a comunhão da Igreja. Nenhum de nós é apenas trigo, como também nenhum de nós é apenas joio. Todos precisamos da paciência de Deus. Esta palavra é particularmente importante para nós, para o nosso presbitério. A comunhão não significa pensarmos da mesma maneira, não significa caminhar, mas significa caminhar juntos, porque todos pertencemos a Cristo. É esta unidade construída todos os dias com humildade, com perdão, com a amizade sacerdotal, que torna credível o nosso ministério e o anúncio do Evangelho. O povo de Deus, o santo povo de Deus, tem direito de encontrar os seus sacerdotes, homens que se querem bem, que se estimam. Nós estamos aproximados do jubileu dos 25 anos da nossa diocese. Começamos a oferecer ao Senhor um presbitério unido, reconciliado, fraterno. Caríssimo ordinário, hoje tu não és ordenado apenas por uma paróquia. És ordenado para um presbitério. Recebes uma família de irmãos. É isso que significa o abraço da paz, que daqui a pouco irás receber de todos os sacerdotes, depois de ser ordenado. Não é um gesto apenas de cortesia, é um sinal sacramental de pertença. Alguns destes irmãos têm muitos anos de experiência, é verdade, outros iniciaram há pouco tempo o seu ministério, mas eu peço, aproxima-te de todos, sem exceção. Aprende com todos, até aprende com os erros também dos outros. Escuta todos, nunca alimentes divisões, nem procures ser o centro também. Tanto quanto depender de ti, ser sempre um construtor da comunhão, porque onde há comunhão, Cristo torna-se presente. Depois, Jesus fala do grão de mostarda. A menor das sementes que torna-se uma árvore tão grande que até as aves são capazes de vir abrigar-se à sua sombra. Como não pensar também na nossa Igreja? Nós vivemos numa sociedade cada vez mais secularizada, materializada, que foge do espiritual. Muitos dos nossos contemporâneos, dos nossos jovens, afastam-se da fé. As vocações têm diminuído entre nós. E nós somos tentados, às vezes, a cair no desânimo. Mas o Senhor está connosco. Isto é que importa. A história de salvação nunca começou com grandes multidões. Deus prefere quase sempre começar pelo pequeno, para que todos compreendam que o crescimento vem dele. Deus nunca trabalhou com grandes números. Começou com Abraão, idoso, depois Moisés, que nem sabia falar, era um fugitivo, depois vieram os 12 apóstolos, homens simples, pescadores da Galileia, e Deus hoje começa novamente com um jovem sacerdote. Ele está sempre a começar. A esperança cristã não nasce de estatísticas, nasce da ressurreição de Cristo. E quem acredita na ressurreição nunca desanima. Por isso, não desprezemos as pequenas sementes, os pequenos gestos escondidos, os pequenos serviços feitos com amor. O reino cresce muitas vezes onde nós não estamos à espera. Finalmente, Jesus fala do fermento escondido na massa. Hoje em dia, na nossa cultura, há uma tentação enorme de querer desaparecer, de querer dar nas vistas.
O Evangelho propõe uma outra lógica, a do fermento escondido, uma luz discreta, um serviço silencioso. Os santos nunca procuraram ser importantes, procuraram apenas ser fiéis, e é precisamente isso. Por isso que Deus os tornou fecundos, e muitos deles foram muito mais alguém que podiam imaginar. Talvez seja esta uma das imagens mais belas da vida do sacerdote, não é? Sermos um fermento misturado na massa. Recordemos tantos padres que nos precederam nesta diocese, nas nossas comunidades. Vocês conhecem muitos deles. Homens simples, discretos, humildes, trabalhadores incansáveis, mas que deixaram uma marca profunda e nunca procuraram aplausos, nem aparecerem na vida. Por isso, neste mundo que valoriza a visibilidade, o sucesso, a popularidade, o sacerdote é chamado a ser um fermento. Não vive para aparecer, vive para fazer crescer Cristo. Não procura discípulos para si, procura conduzir os outros para Jesus. Querido Patrick, daqui a instantes tu vais-te deitar aqui por terra, este gesto tão emblemático, enquanto a Igreja canta e entoa as ladainhas dos santos. Talvez nenhum outro gesto fale tão profundamente daquilo que é um sacerdote. Diante do altar reconhecerás que tudo é dom. Tu não reclames nada para ti, tudo recebes de Deus. E quando te levantares, já não te levantarás para viver para ti mesmo, mas para Cristo e para o seu povo. Todavia, a vida sacerdotal está contida neste movimento. Cair diante de Deus para nos levantarmos para o serviço dos irmãos. O Senhor abençoa-nos, consagra-nos, cura-nos para o serviço. Nunca percas estas duas atitudes, a humildade diante de Deus e a disponibilidade diante dos irmãos. Quem permanece de joelhos diante do Senhor consegue permanecer de pé também quando vierem as dificuldades da missão. Peçamos por fim que esta ordenação desperte mais vocações, muitas vocações na nossa diocese. Nós temos aqui, como já fiz referência, muitos jovens que vêm das ilhas, vieram para a ordenação, vieram para uma formação. Os jovens precisam de encontrar em nós, nos sacerdotes, gente feliz, gente que está apaixonada por Cristo, gente que está reconciliada consigo e que respiram a paz, homens que têm um coração, homens de oração, de comunhão e de amor à Igreja. Queridos jovens, já agora te chamo aí, quem que tem aqui jovem levanta a mão. Jovens, onde é que está? Ou que está de fora, ou que está de fora. Agora para vocês, não tenhais medo, não tenhais medo de seguir pelo caminho que o Senhor nos está a indicar. Nunca tenhais medo de dizer sim a Cristo, porque o Senhor não é um concorrente da nossa vida. O Senhor não tira nada, como dizia Bento XVI, não tira nada daquilo que é importante para a gente ser feliz. Pelo contrário, Ele dá tudo e conduz-nos sempre para uma maior realização. Cristo continua a chamar. Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo por toda a eternidade. Que Maria, nossa Mãe, Mãe dos sacerdotes, acompanhe esse nosso novo presbítero e faça de toda a sua vida um generoso sim. Fia-te, faça sim. Um sim ao serviço de Deus, um sim ao povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.